estado da Flórida, lá estava ele, Wade Wilson. Um homem cheio de tatuagens, incluindo o símbolo da suástica nazista no rosto. Ele atrai todos os olhares com uma expressão fria e amedrontadora. Nesse momento, ele está prestes a ouvir sua sentença. Mas o que o trouxe até aqui? Conheça a história sombria do criminoso mais temido do mundo. Hoje vou te contar tudo sobre o caso angustiante chamado O Rosto do Mal. Era uma noite muito quente em Fort Myers, Flórida, na noite de 6 de outubro de 2019. Melissa Mons e seu namorado de 6 meses, Wade Wilson, decidiram ir ao Buddha Bar em Cape Coral para uma noite de bebidas, música e diversão. Segundo um relatório policial, eles chegaram em um elegante Dodge Hellcat cinza de 2015 de Melissa. Dentro do bar, no entanto, estava longe de ser elegante, pois uma discussão acalorada irrompeu entre eles sobre o desejo de Wade de sair e visitar a casa de alguém. Um plano contra o qual Melissa era firmemente contra. Frustrado, Wade alegou que precisava pegar algo no carro e saiu. Momentos depois, Melissa o seguiu, apenas para testemunhar seu Hellcat saindo do estacionamento. Estranhamente, Melissa não viu Wade no banco do motorista. A dura realidade lhe veio à tona. Ele a havia abandonado, deixando-a sem um transporte. Sem querer voltar para casa, Melissa entrou em contato com sua amiga Amy, que prontamente a pegou e a levou para sua casa. Exausta, Melissa logo adormeceu. Às 8 da manhã seguinte, ela acordou sonolenta e percebeu que Wade havia tentado contatá-la várias vezes de um número desconhecido. Quando finalmente atendeu, a voz de Wade soou alta e furiosa, exigindo vê-la imediatamente. Inquieta devido ao histórico de violência e uso de drogas de Wade, Melissa concordou em se encontrar em público, em seu local de trabalho. Ela pediu a Amy para acompanhá-la por apoio e segurança, e Amy concordou. Assim que Wade chegou ao local, Melissa percebeu que algo estava errado, pois não reconheceu o carro que ele estava dirigindo. Ao chegar ao Mila Spa, Melissa não viu seu Hellcat. Em vez disso, viu um carro diferente que ela não reconheceu. Quando Melissa tentou conversar com Wade, ele se tornou violento e agressivo, tentando forçá-la a entrar no carro. Ela resistiu e se posicionou de maneira a impedir que ele a puxasse para dentro do veículo. Wade abriu a porta do carro, mas esqueceu de colocá-lo em ponto morto, fazendo com que ele começasse a se mover. Ele a derrubou no chão e começou a agredi-la fisicamente. A luta se intensificou até que uma multidão se formou e Melissa conseguiu escapar e correr para um negócio próximo em busca de segurança. Momentos depois, às 8h48 da manhã, a polícia de Fort Myers chegou ao local da altercação após várias chamadas de emergência, relatando um homem agredindo uma mulher. O oficial Tim McCormick encontrou Melissa no Mila Spa, onde ela identificou Wade Wilson como o agressor. Ela relatou a agressão angustiante e mencionou que Wade foi visto pela última vez dirigindo um Nissan Versa preto. A essa altura, Wade já havia fugido, levando a polícia a emitir um alerta para sua captura. Na delegacia, Melissa forneceu informações detalhadas durante uma entrevista com um detetive. Ela explicou que ela e Wade estavam juntos há 6 meses após se conhecerem por meio de um amigo em comum. Eles moraram juntos nos primeiros 2 meses, até que Wade foi preso por cerca de 3 meses e meio. Apesar de sua prisão, Melissa manteve contato com ele e decidiu lhe dar uma segunda chance após sua libertação. Embora tivesse ouvido de outros sobre o comportamento abusivo de Wade, sua principal preocupação era baseada em suas próprias experiências com ele. Os registros criminais de Wade, no entanto, revelaram-no como um infrator habitual, com mais de 20 prisões desde 2010, por acusações incluindo fraude, invasão de propriedade e abuso físico.
Em um testemunho subsequente no tribunal, o pai biológico de Wade forneceu informações adicionais sobre a criação de seu filho. Wade Wilson nasceu de pais adolescentes que não tinham condições de criá-lo e, por isso, foi adotado por uma família que frequentava a mesma igreja dos pais de sua mãe biológica. Ele se reconectou com seu pai biológico aos 18 anos e, desde então, mantinham um relacionamento com contatos frequentes. Enquanto Melissa continuava sua entrevista com o detetive, ela expressou estar aterrorizada com Wade, acreditando que, se ele tivesse conseguido forçá-la a entrar no veículo, ela não estaria viva para contar sua história. Melissa mencionou ao detetive que Wade havia tentado contatá-la de manhã de números que ela não reconhecia, incluindo um com código de área 603. A polícia verificou o número em um banco de dados e descobriu que pertencia a Christine Ann Melton, de Cape Coral, a quem Melissa nunca havia ouvido falar. Logo em seguida, os oficiais chegaram à casa de Christine Melton, na quadra 4000 da Tudor Drive, apenas para descobrir que policiais de uma jurisdição vizinha já estavam no local. Temos uma atualização sobre uma história que estamos acompanhando o dia todo. A polícia de Cape Coral confirmou que está investigando a morte de uma mulher que morava na Tudor Drive. Essa mulher foi identificada como Christine Melton, de 35 anos. Pessoas próximas a ela a descreveram como uma protetora que amava ferozmente, uma alma preciosa e uma força insubstituível. Os oficiais classificaram sua morte como suspeita e lançaram uma investigação de homicídio. Notavelmente, seu veículo estava ausente da garagem, um Nissan Versa preto. Esta descoberta intensificou os esforços das autoridades para localizar tanto Wade quanto o veículo de Christine, levando a uma busca urgente e expandida. Pouco depois, a cerca de 8 quilômetros de distância, o oficial de polícia de Fort Myers, Tim McCormick, recebeu informações sobre a agressão de Melissa e avistou um veículo e um motorista que correspondiam à descrição de Wade no estacionamento de um restaurante Joe's Crab Shack. Para garantir uma resposta coordenada e sua própria segurança, o oficial McCormick rapidamente chamou reforços. Wade conseguiu escapar e dirigiu mais de 9 quilômetros de Fort Myers para um negócio na Hancock Bridge Parkway, em Cape Coral. Desesperado por ajuda, Wade abordou Josh, um empresário que conhecia por meio de um empregador anterior. Ele implorou por dinheiro para comprar uma passagem de ônibus para sair da cidade. Quando Josh recusou, Wade, em um estado de agitação, disse: "Não, você não entende, Josh. Eu matei pessoas na noite passada." Alarmado, Josh saiu imediatamente e ligou para o número de emergência. A polícia chegou rapidamente ao local, mas não conseguiu localizar Wade imediatamente. Durante a busca, o Departamento de Polícia de Cape Coral soube que Wade também era procurado pelo Departamento de Polícia de Fort Myers pela agressão contra Melissa. Os oficiais de Cape Coral estabeleceram um perímetro e realizaram uma busca extensiva, mas Wade permaneceu ileso. Enquanto a polícia de Cape Coral lidava com sua fuga, foram alertados sobre outra situação urgente nas proximidades. As autoridades anunciaram que estavam investigando o desaparecimento de Diane Ruiz, uma mãe de 2 filhos de 43 anos. Diane foi dada como desaparecida por volta das 4 da tarde, após não comparecer ao seu turno matinal no Moose Lodge local. Sua bolsa foi encontrada abandonada ao longo de uma estrada. A investigação sobre o desaparecimento de Diane sugeriu possível jogo sujo, levando as autoridades a classificá-la como desaparecida e em perigo. Um Nissan Versa preto de 2019 foi supostamente observado entre 10h15 e 11h15 da manhã, viajando para leste, na área onde Diane foi vista pela última vez. Mais tarde, naquela noite, as autoridades receberam a informação que esperavam. Um detetive havia previamente contatado o pai biológico de Wade
e pediu-lhe que alertasse a polícia se Wade ligasse. Em depoimento no tribunal, o pai de Wade relatou francamente o que aconteceu. Wade ligou para o pai e confessou ter matado 2 pessoas. No entanto, o pai inicialmente achou que era apenas mais uma história. Mais tarde, quando Wade ligou novamente, ele entrou em mais detalhes sobre os assassinatos. O pai, então, decidiu entregar seu filho à polícia, fornecendo o endereço onde Wade estava escondido. A informação foi repassada ao serviço de marshals do Zizemaceu e à força-tarefa de fugitivos regionais. Wade havia invadido e estava escondido em uma casa ocupada por um casal que, felizmente, havia saído da cidade para Ohio naquela manhã. As agências fizeram contato com Wade e, após cerca de 30 minutos de comandos verbais para que ele saísse da residência, ele abriu a porta da frente, onde os agentes o prenderam sem incidentes. Wade foi transportado para o Departamento de Polícia de Cape Coral para registro e, posteriormente, para a cadeia do Condado de Lee. De acordo com um relatório publicado online, datado de 15 de outubro de 2019 e escrito por Caitlin Greenlee, a ex-namorada de Wade, Melissa, afirmou que Wade ligou para ela da prisão no dia anterior e confessou ter matado Christine Melton e Diane Ruiz, cujo corpo foi encontrado em um campo atrás do Sam's Club em 10 de outubro. Ele admitiu ao telefone que assassinou e matou ambas as mulheres, estrangulando-as, e disse que estava drogado, o que o descontrolou, explicou Melissa. Cerca de 6 semanas após as mortes de Christine e Diane, o gabinete do procurador do estado organizou uma coletiva de imprensa para fazer um anúncio importante sobre o caso contra Wade Wilson. Boa tarde a todos, muito obrigado por terem vindo. Eu sou a procuradora do estado, Amira Fox, e estou aqui hoje com o chefe de polícia de Cape Coral, Dave Nuland, e nossas equipes de ambos os escritórios para anunciar a acusação de Wade Steven Wilson pelos assassinatos de Christine Melton, de 35 anos, e Diane Ruiz, de 43 anos, ambas de Cape Coral. O grande júri do condado de Lee se reuniu hoje e retornou uma acusação contra Wilson por 2 acusações de assassinato premeditado em 1º grau. Ele também foi indiciado por uma acusação de agressão, furto de veículo motorizado, invasão de domicílio e furto em 1º grau. Christine Melton foi encontrada morta em sua casa em Cape Coral em 7 de outubro. O corpo de Diane Ruiz foi encontrado em 12 de outubro em um campo em Cape Coral, 4 dias depois de ser dada como desaparecida. Espero que a acusação de hoje traga algum pequeno conforto às famílias dessas vítimas. Essas 2 mulheres foram vítimas do réu e seus assassinatos impactaram suas famílias e abalaram nossa comunidade. O Departamento de Polícia de Cape Coral investigou esses homicídios e os eventos que os antecederam, o que levou à prisão do réu, e quero agradecer imensamente ao chefe Nuland, sua equipe de comando e aos detetives que trabalharam neste caso, entre outros que estão aqui hoje conosco, o detetive Bell e o detetive Jones, e agradecê-los pelo excelente trabalho investigativo. Eles foram meticulosos, pacientes, e é por isso que estamos aqui hoje, com uma acusação bem-sucedida, por 2 acusações de assassinato em 1º grau. No dia seguinte, Wade fez sua primeira aparição no tribunal pelas acusações por meio de vídeo remoto. Desde sua prisão nas primeiras horas de 8 de outubro de 2019, Wade foi mantido sob custódia sem fiança. Seu julgamento enfrentou numerosos adiamentos ao longo dos anos devido a continuâncias frequentes e moções pré-julgamento. Durante esse período, Wade passou por uma transformação pessoal, notavelmente adicionando várias tatuagens faciais, incluindo símbolos nazistas. Em resposta, a defesa solicitou ao tribunal que permitisse maquiagem facial para cobrir as tatuagens, argumentando que poderiam prejudicar o júri.
Embora o tribunal tenha concedido esse pedido, a defesa acabou optando por não usar a maquiagem. Após uma tentativa de fuga alegada por Wade, o julgamento finalmente estava pronto para prosseguir em 10 de junho de 2024, quando um júri foi selecionado e os argumentos de abertura foram ouvidos no caso de pena capital da Flórida contra Wade Wilson. Durante o julgamento, várias testemunhas relataram que Wade confessou os assassinatos de Melton e Ruiz. Na verdade, a defesa não contestou muitos dos fatos do caso, mas argumentou por responsabilidade diminuída, afirmando que ele estava totalmente fora de si. Após aproximadamente 2 horas de deliberações, o júri chegou a um veredito. Um júri considerou Wade Wilson culpado de todas as acusações, incluindo os assassinatos em primeiro grau de Christine Melton e Diane Ruiz. A fase de penalidade do caso capital contra Wade começará em 20 de junho. Nesta história de ações malignas de um homem, reconhecemos a extraordinária resiliência e coragem daqueles que ousaram enfrentá-lo. Os indivíduos corajosos que desempenharam um papel vital para acabar com o reinado de terror de Wade Wilson merecem reconhecimento por suas ações altruístas e determinação inabalável. Por exemplo, Steven Testa, que se tornou pai na adolescência e tomou a difícil decisão de entregar seu filho à polícia, enfrentou um conflito emocional inimaginável. O vínculo entre pai e filho é profundamente enraizado em amor, lealdade e proteção. Então ele provavelmente foi atormentado pelo pensamento de seu filho enfrentar as consequências em um caso de pena capital. Por outro lado, o Sr. Testa entendeu a gravidade das ações de seu filho e a necessidade urgente de impedir mais danos. Ele sentiu uma responsabilidade moral e cívica de proteger a comunidade e garantir que nenhuma outra vida fosse perdida devido às tendências violentas de Wade. Ele se levantou e tomou a decisão correta. Da mesma forma, Melissa Mons mostrou notável coragem diante do medo. Sua disposição de fornecer informações críticas e testemunhar contra Wade foi fundamental para sua prisão e condenação. Suas ações ajudaram a trazer justiça às famílias de Christine Melton e Diane Ruiz, oferecendo-lhes alguma medida de paz e fechamento. Esses atos de coragem e integridade destacam a força dos indivíduos e dos sistemas em vigor para manter a justiça. Lembra-nos que é preciso uma comunidade para garantir que a justiça prevaleça e que a luz da humanidade brilhe através da escuridão.